Esse vídeo é para você que tem dificuldades em encontrar proporções na hora de desenhar rostos, principalmente se for de lado, no caso, rosto de perfil, como essa imagem que eu vou estar deixando na tela como referência. Nesse vídeo eu vou deixar um tutorial com alguns passo a passo para você saber identificar onde cada detalhe do rosto em cada uma das suas posições. Mas antes, se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou a Lu e por aqui nesse canal eu posto conteúdos sobre desenho, algumas dicas e tutoriais e também sobre criatividade. Já se inscreve para você receber vídeos novos todas as semanas. A gente só vai precisar de um lápis, nada de borracha e uma folha. E para você entender melhor sobre as proporções, você precisa entender também sobre anatomia facial, principalmente a parte mais básica, que é você saber onde ficam os olhos, o nariz, a boca. Bom, eu vou deixar aqui bem brevemente para você entender sobre as proporções de um rosto de perfil, mas eu tenho um vídeo bem completo, que eu até tô querendo atualizar, mas já tem um vídeo bem completo aqui no canal sobre como desenhar rosto de frente. Eu vou deixar aqui nos cards e também o link na descrição para você ir lá assistir. Mas a gente tem que entender aqui o básico, que eu sigo também. Eu recomendo que vocês sigam o método Loomis, que é você ter essa forma de início. A gente começa com um círculo e com as linhas de base. E aqui nós vamos marcar o queixo. Só bem inicial mesmo, que o que você mais precisa utilizar são formas básicas. Eu não tô olhando nenhuma referência. Eu ia pegar uma referência para fazer essa parte aqui, só que eu acabei esquecendo. Eu coloquei só a referência do rosto de perfil pra gente fazer depois. E para desenhar o rosto de perfil depois, nós vamos usar praticamente a mesma base. Então, essa aqui é uma base do rosto. É melhor você entender um pouco o rosto de frente para depois passar para o rosto de perfil. Vou fazer tipo o formato aqui do cabelo, como se a gente fosse já finalizar, mas ok. Geralmente, sempre, é quase que uma regra mesmo. A gente vai ter de início o círculo inicial, bem grande. Nós dividimos ele ao meio, que vai ser aqui o centro do rosto. Na base do círculo, nós fazemos uma linha, que vai ser a base do nariz. No centro do círculo, mais uma linha, que será a posição dos olhos. Depois nós fazemos um formato meio que em U. Desse mesmo tamanho aqui, deixar bem marcadinho. Praticamente desse mesmo tamanho aqui, nós vamos ter a distância da boca. Então, é tudo questão de medidas. Entre a linha dos olhos e do nariz, nós vamos ter as orelhas. Isso também vai servir lá para quando a gente for desenhar o rosto de perfil. Então, aqui nós temos o nariz, que eu vou marcar com um triângulo. Isso aqui vai ser bem a base mesmo para qualquer rosto que você for desenhar. Depois, você só vai definindo os detalhes com a referência. Aqui eu vou marcar para ficar bem mais fácil. Vai ficar bem mais fácil de você visualizar. 2 círculos para os olhos. E aqui, a posição da boca. E aqui, onde que entra a proporção? Nós sabendo já onde fica cada coisa em sua posição, a gente tem quase aqui um crânio, né? Dá pra ver. Nós vamos marcando depois as distâncias em que a gente encontra em determinadas partes do rosto. Exemplo aqui que eu vou deixar para você. Para o nariz, como nós temos esse triângulo, que já é o formato dele, nós seguimos uma linha reta de cada lado da base do triângulo, que será o início
dos olhos. Vou deixar só como exemplo aqui o início dos olhos. Vai parecer um óculos mesmo. A distância entre os olhos, eu já falei em um vídeo aqui também sobre como desenhar olhos, é a mesma distância do tamanho do olho. Vou deixar bem marcadinho aqui para você entender melhor. Por exemplo, nós temos o olho desse tamanho aqui, aqui tem que ser do mesmo tamanho, e aqui na parte do nariz tem que ter o mesmo tamanho. Por mais que tenha formatos diferentes, porque o rosto não é simétrico. Aqui, nós temos a íris do olho, e a íris sempre vai determinar a posição da boca, até onde ela vai. Outro truque legal e de proporção que você pode estar usando para determinar o tamanho dos olhos é chegar aqui na base do nariz, que é esse triângulo, aqui bem no centro do rosto, e puxar duas linhas aqui, ó. Pra gente ter o limite de onde irão ficar os olhos. Lembra que nós fizemos esse círculo grande? Aqui, no topo do círculo, nós vamos ter as sobrancelhas. Então, esse aqui é bem o básico mesmo, para ter uma noção de como desenhar e como entender as proporções. Agora, vamos para um rosto de perfil, que o rosto de perfil acaba sendo até um pouco mais temido. Eu escolhi essa referência, mas você pode estar escolhendo qualquer uma. Eu vou passar também alguns truques e macetes que me ajudam, porque eu sempre tive muita dificuldade em desenhar rosto assim, de perfil, eu acabava sempre fazendo tudo muito achatado. Então, vamos para o que importa. De iniciar com o círculo, assim como se fosse fazer aquele rosto de frente. Nós temos aqui um círculo. E lembra quando a gente fez aqui esse tipo, esse U, eu ia falar um V, mas é achatado, mas é tipo um, esse formato aqui, que a gente faz assim. Você faz aqui também, opa, só que ele, você desce reto, e você faz tipo um V. Bem inclinadinho mesmo, quase até o final aqui do círculo. Ok? Agora, divide esse círculo no meio, como a gente dividiu o primeiro círculo. E o truque que eu gosto de fazer aqui, para ficar um pouco mais proporcional e menos achatado, eu gosto de fazer um quadrado. Vocês vão entender o porquê. Eu pego aqui essa base e eu faço um quadrado bem retinho, não precisa usar régua, mas tento o máximo possível fazer ele com todos os lados do mesmo tamanho. Eu já pego aqui dessa base, que a gente tem essa base, essa estrutura inicial do rosto, da cabeça, perdão. E eu faço esse quadrado porque sem esse quadrado eu fazia muito achatado, eu fazia a orelha muito perto do nariz. Temos aqui a linha do olho, aqui finalizamos o queixo e aqui, bem pertinho do final desse quadrado, eu faço a orelha. Isso, pelo menos pra mim, deu muito mais certo. Pode ser que tenha outra forma também, mas pra mim deu mais certo. Então, aqui, tendo esses detalhes iniciais, eu já sigo para fazer os detalhes do rosto para o nariz, assim como no outro desenho de perfil de frente. Eu faço um triângulo aqui, sempre seguindo aquela mesma linha. Dá para ver que ficou assim como no rosto de frente? Eu fiz um círculo, fiz o círculo, dividi ele ao meio, que vai ser a altura dos olhos. Fiz outra linha para a base do círculo, para definir aqui a altura do nariz. E entre essas duas linhas, deixa eu só marcar, olhos e nariz.
entre essas duas linhas, eu fiz o formato oval, que é da orelha. E aqui nós temos a base praticamente pronta, agora é só trabalhar para detalhar. Aqui eu gosto já de fazendo o formato do nariz. Faço um tracinho aqui, que vocês já vão entender para que ele vai servir. É aquela parte da abinha do nariz. Essa linha aqui, que termina até o ponto do queixo, se você dividir ela ao meio, você vai encontrar a posição da boca. A boca é praticamente um V. Eu faço aqui o lábio superior, prestando muita atenção nos detalhes, e aqui o lábio inferior. E aqui nós fazemos o queixo, lembrando que essas primeiras linhas aqui são linhas só para servir de orientação. Então, você não precisa ficar seguindo elas. Por exemplo, aqui tá retinho. O queixo vem aqui um pouquinho mais pra cima. Viram como, às vezes, a gente acaba querendo só seguir essas linhas de forma bem, assim, literal. Sem se preocupar muito ainda com essa finalização, vamos aqui das proporções. Esse nariz eu fiz muito pra frente. Lembra que eu falei que essa parte aqui ia ser bem mais importante, né? Para você definir proporção. E nós fizemos o nariz, que é a parte do triângulo. Tivemos um erro técnico aqui que eu fui apagar, que essa parte ficou muito para cima. E ficou bem azulzinha, mas não tem problema. Por isso que eu falo, não usem borracha. Você tá vendo na prática aqui que não dá muito certo. Agora, que nós temos essa parte aqui bem marcadinha, da abinha do nariz, você sobe uma linha reta. E aqui vai ser o cantinho da sobrancelha. É só marcar aqui a sobrancelha para depois a gente detalhar. Descendo um pouquinho aqui, tá mais pro cantinho da boca. A partir do canto da boca, nós vamos ter o olho. E no caso aqui, o olho, ele não é com esse formato que a gente faz normalmente quando vai desenhar um rosto de frente. Sempre o olho, quando vamos desenhar rosto de perfil, ele vai ser um triângulo, porque, logicamente, estamos tendo um rosto virado de lado. Eu faço como no primeiro desenho. Imagina a cavidade do olho. E a gente faz o olho aqui dentro. A gente faz o olho aqui, que é esse triângulo, e a íris viradinha pra frente, a parte colorida do olho. Fazemos as pálpebras, tanto inferior quanto superior, o detalhezinho aqui, e depois você pode ir trabalhando com sombreamento. Agora, o detalhe aqui da boca. E essa é a base principal para você desenhar um rosto de perfil. Bom, e só para finalizar, que eu deixei esse primeiro esboço mais como uma base mesmo, como um guia. Eu segui o mesmo passo a passo, porém, eu peguei uma referência em que o rosto de perfil estava virado para o lado oposto, porque outra dica, outro ponto importante também, quando você vai estudar essas referências e também estudar proporções de rosto de perfil, é você sempre estar virando para a direita, buscando referências que esteja para a direita e para a esquerda, tanto um lado quanto o outro, para você não ir se acostumando a ficar desenhando um rosto só virado para a esquerda ou só virado para a direita. Segue essa base aqui que não vai ter erro. Pratica sempre que você puder, constantemente. Quanto mais praticar, melhor vai ser. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários para eu saber. E comenta também sugestões e temas para próximos vídeos ou dúvidas que você tenha sobre desenho, que eu vou ficar muito feliz de trazer por aqui. Deixa sua curtida para eu saber que você gostou desse vídeo e compartilha com algum amigo que também tem essa dificuldade em desenhar rosto de perfil, principalmente em acertar as proporções. Se inscreve no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos por aqui
e ativa o sininho para sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo. Fique com Deus e eu te espero no próximo vídeo.